Olá, novamente boa tarde para todas que estão aí em casa, que nos assistem nesta semana. Espero que tenham passado uma boa semana e aqui estamos nós para podermos compartilhar um pouco mais da palavra com todas. E esta semana o tema da nossa conversa é Vencendo o Cancro. Na verdade, o cancro é uma das doenças que mais mata em todo o mundo. Ela está em quinto lugar de doenças que mais ceifa vidas. No ano passado foram diagnosticados 18 milhões de casos de cancro. O cancro em Portugal, o mais grave é o cancro do pulmão e depois seguido do cancro da mama. Na verdade, o cancro da mama em Portugal é o que mais vidas de mulheres ceifa. Ok? Na verdade, o cancro é uma doença que há uns anos atrás quase que nós não falávamos, não é, do nome, e hoje é uma doença que está espalhada pelo mundo e que ceifa muitas vidas. E hoje eu tenho aqui duas grandes vencedoras comigo para podermos compartilhar a vitória delas, que na verdade elas são umas guerreiras e são umas vencedoras. Então nesta tarde eu tenho aqui a Cândida. Boa tarde, Cândida. Boa tarde. A Cândida é cabeleireira. Sim. E a Cândida venceu o cancro, não é? E tem também a Rosa. Boa tarde, irmã Rosa. Boa tarde. Também é uma guerreira e também é vencedora, não é? Também venceu o cancro. Estamos aqui nesta tarde então para compartilhar um pouco da história destas duas mulheres que são umas vencedoras, lutadoras vencedoras. Então eu vou começar pela Cândida. Cândida, vou-te perguntar como é que tu descobriste que tinhas cancro? A descoberta de cancro foi assim no meio de uma história que eu vivia de outro cancro com a minha mãe. Portanto, estava a tratar da minha mãe, a ajudar a tratar a minha mãe, que tinha tirado um cancro de mama, e estava a fazer radioterapia, estava a andar com ela todos os dias nas sessões da terapia, da radioterapia, e no meio desta caminhada, o meu marido no meu trabalho teve o AVC, foi parar ao hospital também, em 5 dias sai. Tive que ir ao médico de família com ele e no meio dessas lutas todas, ele faz com que eu mostre um sinal ao médico que eu tinha nas costas. Okay. E a partir daí, ao fim de 15 descobriram dias, que tinhas cancro. Sou chamada e era a cancro uma biópsia, cancro de pele? Melanoma. Cancro de pele. Okay. O chamado mais perigoso. Okay. Rosa, e você? Como é que você descobriu que tinha cancro? Eu, como habitualmente, faço rotina dos exames que a médica pede e pronto, através destes exames de ecografia, mamografia, vim a saber que estava com esse problema e pronto, tive que depois me orientar. Todo um procedimento, não é? E vocês vêm de famílias hereditárias que cancro? Eu pessoalmente não sei, porque antigamente, quando está com a família do meu pai e da minha mãe, ninguém sabia, as pessoas morreram e não sabiam do quê. Portanto, assim, os mais recentes, não tenho nenhuma de coisa, não. E você, Rosa, também não? Eu, não, pronto, é assim, porque antigamente, portanto, a minha avó faleceu, a minha avó paterna, e eu creio que ela tinha, pronto, ela estava muito doente. Mas não se sabia na altura isto há muitos anos atrás as pessoas não sabiam, em não morriam, 80, não é? ou por aí, nos anos 80, no início dos anos 80. Sim. Até que mesmo o cancro era assim uma coisa muito desconhecida ainda, não é? Quase que não se falava, e quando se falava era assim a medo, não é? E as pessoas morriam, não havia tempo de autópsia, não havia tempo de tratamentos de médicos, não havia nada, acabavam por adoecer, morrer e não saberem ao certo. E no meio de toda essa turbulência que vocês viveram, que certamente foi
não é? Foi uma turbulência. Como é que ficou a vossa fé? Como é que vocês conseguiram vencer essa... A gente fica assim, eu, por mim, fiquei assim um bocado a abanar fininho, como se costuma dizer. Parece que veio um vendaval sobre mim e naquele momento que se recebe a notícia, que eu sou chamada ao hospital e recebo a notícia, vou sozinha precisamente, nem sequer chego de manhã do hospital com a minha mãe, vou à tarde ao meu para coisa e recebo a notícia. Mas vocês eram mulheres de fé, não é? Sim, e sempre, quer dizer, a minha fé levava-me a andar lá com a minha mãe, radioterapia na IPO, e a dizer, ó Senhor, não me des nada disto a mim. Não me des nada. E eu andava com isto numa turbulência e chego ao hospital e recebeu a notícia que eu tenho e tinha que fazer isto e aquilo e o outro e eu fiquei assim um bocado no escuro, mas pronto, como o meu marido é também cristão, também é da mesma fé que eu venho assim meia zumboada para cá, para a loja, né? Até vim para a loja, ele liga-me logo pelo caminho e pergunta-me, então, o que disseram? E eu nada, e ele disse, o que é que foi que disseram? E eu assim, é mau. E ele aí, pronto, ele já não me deixa cair, pega-me, levanta logo e diz Ajudou-te a levantar, não é? A restabelecer na fé. Agradece a Deus porque tem mais Deus para dar. E pronto, começam as palavras da fé, as palavras de Jesus, a palavra de Deus a trabalhar connosco, entre um e outro. E Deus diz na sua palavra que fala a boca que está a ser o coração, não é? Quando nós temos o coração então, cheio da palavra. Aí, até ao fim do dia, andei abanando de um lado para o outro, mas depois pronto, tive que interiorizar que aquilo era para limpar, tinha a solução, tinha que ter a solução e daí começou a minha fé a trabalhar. Colocaste a tua fé em Deus? Em Deus, sim, teve que ser, isso foi desde sempre. E você, Rosa, como é que ficou a sua fé? Você que também é uma mulher de fé, não é? Eu fiquei, pronto, a gente não pode dizer que não vamos ficar um bocadinho abaladas. Somos humanos, não é? Temos sentimentos, não é? Exatamente. Mas pronto, e depois, como tinha assim um bocadinho de problema, o meu marido também não estava bem, o que é que acontece? Agora, mas e agora? A única solução é ir em frente, crer em Deus. Jesus é aquele que nos cura. Jesus é aquele que nos salva. É verdade. E pus Jesus na minha frente e confiante, e lá vai ela, sorridente e sempre sorridente, e aqui estou com um sorriso, agradecendo a Deus pela fortaleza que Ele me continua a dar. E também o meu marido também me ajudou muito no sentido de verbal, portanto ele também é cristão, ajudou-me muito, que eu tinha força e que vais vencer e Deus vai nos ajudar e foi verdade. Importante, não é? É importante verdade. Nós termos ao nosso lado também alguém que nos anime, que nos motive, que nos levante, não é? Confiando em Deus. É verdade. Isso é muito importante. É muito importante. E vocês podem dizer que existe uma mulher antes do cancro e uma mulher depois do cancro? Um pouco sim. Alguma coisa mudou na vossa vida? Sim, pelo menos a visão para a maneira de viver. A importância que as coisas nos podem dar, mais ou menos. Em questões de fé, a minha fé não abalou. A questão de eu crer muito e eu creio em Deus e eu crer em Deus e saber que Deus estava comigo e me salvava não mudou, e essa é a mesma, mas a questão da vivência sim, do dia a dia, vive-se com outro objetivo, não dando importância às ninharias, às coisas que a vida nos... porque senão não dava. Então enxergas a vida de uma forma diferente. Viver o presente em alegria e em comunhão com quem amamos e é o que interessa, não dando importância nem... Às vezes tomando raivas e fofoquices, por isso aquilo não. Isso é que essa parte acaba por morrer. Acabou por morrer comigo. Também, Rosa, também acontece consigo? Sim, exatamente. Também existe uma Rosa antes do cancro e uma Rosa depois do cancro? Sim. Pronto. Saiu mais forte? Mas é isso que eu ia dizer. Eu agora estou mais fortalecida. Porque, pronto, tinha que estar mesmo. Porque a gente pode... ter uma fé, uma confiança, mas há um mas. Há sempre um mas. Há sempre um mas. Os mas da vida. Exato. Mas não, foi mesmo Deus que pôs a mão, que me ajudou. Eu posso dizer que no momento que eu fui operada, ou seja,
Isto é assim, eu até tive uma notícia na altura do que me foi dado, não sei se foi-me dado a notícia quando me disseram que eu que tinha cancro. Não foi nenhuma consulta, foi pelo telefone, diretamente. Mas já tinha feito exames. Sim, mas que eu ia tirar era a mama, é isso. Ok. Iam tirar a mama. E então, quando aparece... Pelo telefone? Foi a informação que lhe deram pelo telefone? Sim. Mas que é o médico, a sua médica, não? O seu médico de família? Eu não sei quem foi, porque era por telefone, eu dá-me a ideia que foi uma enfermeira. Porque eu depois fui à consulta, depois da conversa do telefone, mandaram-me ir à consulta, eu fui à consulta e quando chego à consulta, a médica, em vez de me preparar porque, quer dizer, é um bocadinho forte a gente ir a uma consulta para ser operada, porque já sabia que tinha o cancro, Sim, né? sim. E então, para ser operada, para marcar a operação e aquela coisa Claro. que é habitual, e depois quando vem a situação, bom, então a senhora já sabe que lhe vão tirar a mama. Assim a frio, não é? Normalmente os médicos são um bocadinho Foi um frios bocadinho frio. não é? Neste Nesse campo. Também Sim. me deram a notícia a frio. Sim, mas foi... A gente sabe que não pode levar nenhuma anestesia, não é? Para nos darem essa notícia. Mas às vezes há formas de se falar, não é? Sim, exatamente. Eu acho que foi um bocadinho... Brusco. Brusco, exatamente, porque não deviam de falar assim com as pessoas. E então, entretanto, depois, mais passado, não sei o que, me chamaram para a consulta de anestesia. E, entretanto, a médica com a mesma maneira de falar, a mesma coisa, e pronto, já sabe a mesma coisa, já sabe que lhe vão tirar a mama e tal. Mas você não tirou a mama. E então, aparece então Aí já é um milagre de Deus, aparece, não é? Pronto, aí aparece então uma sobrinha e que já andava, portanto, a ver se me conseguia levar por outro lado, porque eu já lhe tinha feito as queixas, que não estava satisfeita E com foi aquele saber uma hospital, segunda opinião. e para a segunda opinião. E então ela conseguiu. Entretanto, quando eu fui àquela consulta de anestesia, depois a Antonieta, que me acompanhou sempre, disse assim, então, é assim... a minha amiga não pode ter mais, porque ela, portanto, como deu aquela notícia tão agressiva, então a minha amiga não pode ter outra opinião. Pronto, já sei que a senhora que anda aqui no hospital só para gastar dinheiro ao Estado. E ela não era portuguesa. Esta médica não era portuguesa. Quer dizer, quem está a prejudicar o Estado não sou eu, que eu fui operada, não é? E ia ser operada. Simplesmente acho que, segundo a opinião, não fazia mal a ninguém. Claro. Mas nesses casos, não é? Pois, exatamente. Bom, não fui operada, anulei tudo. Pedi os meus exames e fui para outro hospital, porque, entretanto, a minha sobrinha já tinha... Conseguiu noutro hospital. E, com a graça de Deus, fui operada, tiraram o que tinham a limpar e, com a graça de Deus, eu tenho aqui... Ainda tem a sua maminha. Tenho a minha maminha. As suas duas maminhas. Como é que eu não hei de estar mais forte depois... É verdade. Depois desta conversa toda. É verdade. Não é conversa, deste... Sim, todo esse relatório, Exatamente, não é? pronto. É mesmo. Como é importante nós sabermos sempre uma segunda opinião, Exato, não é? exato. É muito importante. É isso. Cândida, e tu foi na axila, não é? Eu não tive tempo de ter segundas opiniões, porque quando disseram que era um cancro de pele, melanoma, portanto, do grau mais alto do cancro da pele, elas não, médicos e coisas, foi um vice-vias. Foi muito rápido. Tudo muito rápido, não tenho que dizer, foi uma benção mesmo, as coisas como as fizeram. E eu, como tinha levado um balde de água fria, assim fiquei fria. Só não queria saber pormenores do que poderia ser, deixa de ser.
Eu só queria a Querias te solução. ver livre disso. Queria-me era ver livre do sinal que estava aqui, mas Pois. chatear as costas. E depois a médica dizia, mas tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, você só tem 57 anos, você está doente. E eu disse, doutora, desculpe, eu tenho 57, mas não estou doente. E tenho que me tirar a coisa, faça o que tem que ser feito para a minha solução. Para coisa, tempo não me deram, porque elas depois de 15 em 15 dias vai mudar as coisas, vai fazer exame, vai marcar a operação, vai-me fazerem... Só me diziam, e eu não entrava no que ela me dizia, pronto, eu não aceitava, não entrava naquele palavreado de doença, de cancro, cancro. E a médica depois... Tentavas ser positiva nas tuas palavras, eu não dizia, é? Crendo em Deus. Eu estava na minha fé, não era uma questão só de estar positiva, eu estava na minha fé e queria que tinha que haver, havia a solução, portanto sigamos a solução, deixemos lá o problema com as suas consequências, não nós aceitei. E a médica levou-me a mal isso da minha parte, a médica em si, dermatologista, e depois um dia disse-me, você não estava a realizar nada do que eu lhe estou a dizer, mas você está muito doente. E eu disse, desculpe, doente eu não estou, a senhora tem que seguir as coisas, mas não me dê pormenores que eu não quero saber, e não estou doente. Isto é um sinal que tem que ser tirado, sigamos com o que tem que ser feito. E isso tem muita coisa para explicar. Olha, quem gosta de saber pormenores de tudo é aqui a minha filha estava lá. Ela vai para a net e ela descobre tudo e sabe tudo. Portanto, a senhora fala para ela, porque ela aí vai entender o que lhe está a dizer, porque já leu. Agora eu só quero é seguir o que tem que ser feito. Não estou doente. É importante a gente... mas você só tem 57 anos, assim eu sei. Por isso eu lhe digo que eu não estou. Mas sei que tenho que ser preparada para fazer aquilo que tem que ser feito. Sei em quem confio, não é? E sei em quem confio, eu não estou doente. Isso, confio em Deus. Ela, naquela altura, quando me passou para a cirurgiã, este médico de dermatologia, quando passa para a cirurgiã para a operação, deu logo o recado à outra senhora que eu não estava a levar aquilo a sério, que eu assim, que eu assado. Eu estava a levar a sério dentro da minha fé e daquela palavra que eu tinha de Deus comigo. Não nas palavras que ela me estava a dizer. Eu não levei a palavra dela a fundo, nem a sério, nem dramatizei, nem entrei em pânico, não fiz nada disso. E ela achou que eu não estava lá no ponto que ela queria. Não estavas a levar a sério, não é? Não. A situação, não é? Mas eu disse-lhe sempre que eu não... Quando eu chego à cirurgiã, a cirurgiã vem também tentar, já sei que a senhora é muito positiva, que a senhora é muito para a frente, que a senhora é assim. Senhora doutora, não é só isso, eu quero é me tratar e despachar disto. Durante esses momentos que vocês tiveram de tratamentos, de operações e tudo isso, em quem vocês depositaram a vossa fé mais profunda, mais enraizada, não é? Porque sempre assim, uma operação não se toma não é a decisão assim de ânimo leve, não é? Como é que onde é que vocês foram buscar fé para vocês se agarrarem? Eu só em Jesus mesmo e na palavra dele e no Isaías que sobre ele levou as nossas enfermidades. Portanto, era o que eu dizia todas as noites, diante da oração que fazia a Deus mesmo. Tive muita oração também. Vocês oravam a Deus? Muito. E eu tive muita oração. Era o meu marido, era a igreja onde o meu marido pratica, era a nossa igreja, portanto eu tive... Deus diz em 1 de Tiago, Tiago 5, que a oração da fé salva o doente. O doente, não é? E sim, e fazia mesmo, e dentro dessa palavra que eu tinha sempre comigo, que Jesus é que sarava as nossas enfermidades, quando ia para os médicos, quando fui para a operação, nada me atormentava, eu parece que ia para as nuvens, fiquei sempre num sistema de nuvem que não, é aquela nuvem protetora que eu não sei explicar. Não tive... Também, Rosa, você também praticava a oração para se fortalecer? E foi engraçado que os médicos, quando foi já depois no bloco, já no bloco estava à espera só estava ali à espera que me levassem para o bloco, vieram vários médicos e lá me fizeram várias perguntas, que é natural de fazerem. Rotina, claro, sim. E entretanto, eu depois no final deles eu disse-lhe assim, vamos lá ver se eu... Seu doutor, era médicos e médicos. Vários. É assim, eu estou com muita fé, vai tudo correr bem, porque as mãos do meu Deus vai-vos guiar as vossas. E eles? Qual foi eles a reação deles? ficaram calados
e depois levaram-me para dentro, nada. Quando eu sinto a anestesia, portanto, sente-se, a gente Aquele sente pedacinho a entrar. aquilo a entrar, assim que aquilo começou a entrar, digo eu assim, já está. Como quem diz, eu queria dizer que qualquer coisa que Deus tivesse comigo. Ia cuidar, como sempre. Deus ia cuidar daquele Exato, momento. não mas é? pronto, já está. E acabou, filho. E quando acordou, tinha lá a sua maminha, não Tinha é? a minha maminha e tinha o meu anjo da guarda enviado por Deus, que estava ao pé de mim também. Sim. É Deus sempre manda alguém, não é? Para nos ajudar, para nos fortalecer, Sim, não é? que Deus abençoe muito, muito. Era uma sobrinha sua, Uma não é? sobrinha, sim. E mesmo os meus sobrinhos que moram aqui ao pé também, também me ajudaram muito. Também me É muito ajudaram bom nessas horas termos a força da família, não é, Cândida? Pronto, a também. minha Sim. família não tinha, desculpe. Faz mal, faz mal. A minha família não sabiam que eu, portanto, não comentei com Sim, ninguém. sim. Pronto, para já vivem longe. Pois. Os que eu tenho aqui mais próximos, não valia a pena eu estar a lamentar-me porque coitada. E não As pessoas eu depois não- ficam com pena, não é? E às vezes, em vez de nos levantarem o moral, não é? Parece que Às ainda vezes ainda nos baixam mais. nos Sim. deixam mais abatidos ainda, não é? Exatamente. É importante a gente saber também com quem fala e o que fala, não é? Também, porque às vezes as pessoas, em vez de nos ajudarem, ainda nos carregam mais, não é? Exato. É porque as pessoas, eu comigo, pronto, somos 6 irmãos, eu sou a mais velha e também não disse a ninguém, eles só souberam na última das questões, quando fui para a operação e não sei o quê, aí eu disse, mas dentro disso logo não queria conversa, porque depois vão logo buscar a história da amiga que aconteceu assim, do filho do outro que aconteceu assim, e eu Em vez de ouvi irem- um monte em de vez histórias de que eu falar não em queria para histórias mim. alegres, trazem histórias E tristes, eu não é? escrevi para mim, só queria a minha história, não queria a história dos outros. E então, para não estar a ouvir aquelas histórias todas e estar a dizer para eles, epá, isso não tem nada a ver comigo. Não disse nada a ninguém, fizemos tudo eu e Deus, a minha família que está na minha casa, nem o meu filho soube, só soube à última da hora e disse, mãe, tu só... Chega, para ti chega que o teu sistema... E pronto, e o que interessava é que eu confiava e queria que Deus era comigo e Jesus foi o gestor de todas as coisas mesmo. Amém. E sempre, parece que tive sempre essa visão. Glória Estive sempre a com Deus. ele em visão mesmo. Nesses momentos, qual foi o momento assim mais difícil que vocês atravessaram? Eu foi quando tive que ser operada a segunda vez. Foste Quando operada me uma segunda disseram vez? que o sentinela estava positivo. Limparam a parte de trás do dorsal onde era o cancro, tiraram lá os centímetros todos que queriam e tiraram o sentinela da axila. E eu aí estava confiantíssima que o sentinela ia estar negativo. Mas não, atrás os sítios estavam todos negativos, o sentinela estava positivo. E aí foi Tiveste de voltar a ser operada? de seguir, nem me pediram autorização, mandaram-me assinar o papel e foi logo de seguida, ao fim de 7 dias já estava. Com o dia marcado, é que eu digo, eu ali não tive tempo de pensar relativamente em situações nem de operações, nem disto, porque era tudo, Foi tão tudo seguido, muito foi tão rápido. rápido que... E há quanto tempo já foste operada, Cândida? Então fui operada em 2017, portanto... Há 4 anos. Há 4 anos, sim, já. E a partir daí tu voltaste a fazer exames? Sim, faço. A partir daí eram mais Com regularidade? era de ano a ano, os exames eram de ano a ano, as consultas eram 3, passou a 6 meses, eram mais assíduas, agora já é 6 meses. E está até aos 5 anos. E quais são os resultados? Sempre tudo igual ao princípio, não. Negativo. Tudo negativo, sim. Então, podes declarar que estás curada. Em nome Eu de declaro a Jesus. todo momento, em nome de Jesus eu declaro. Os médicos não me querem declarar, mas eu declaro, sim. Isso. Eu declaro. Amém. Ficar firme na Na fé. Sim. não é? Isso eu. E você, irmã Rosa, há quanto tempo já foi operada também? Eu fui também em 2017, em julho. Então foram as duas no mesmo ano. Foi em exatamente. julho de 2017. Aham. Ok. E... essa história. E correu, pronto, depois de ser operada, fez quimioterapia. Fez quimioterapia? Fiz quimioterapia, depois da quimioterapia fiz radioterapia. São 2 tratamentos que Diferentes. deixam muito o físico abalado, não é? Sim, a quimioterapia. Qual é a mais agressiva? A quimioterapia. A quimioterapia é mais É agressiva. muito agressiva. Quais eram os sintomas que você tinha?
A primeira foi cair o cabelo todo. Sim. Depois comecei a sentir enjoo, muito agoniada, sem apetite, porque não tinha também sabor. Foi-se embora. E quando lhe caiu o cabelo, qual foi o seu sentimento? Foi um bocadinho... Revolta? revolta, não sei, mas foi doloroso. Tristeza? Sim, porque Foi o momento mais difícil para si? a gente, sim, Foi. sem dúvida. E eu acho que qualquer pessoa nesta... E mais nós mulheres, não é? Não, sim. O nosso aspecto, não Sim. é? Nos abala, não é? É muito. Para mim foi muito... foi muito doloroso. Mas agarrou-se à fé. exatamente. Isso. Porque é assim, a gente tendo a quem recorrer, que era Jesus Cristo, Isso. a gente fica outras pessoas. Parece que até ficamos mais jovens, mais, portanto, fortalecidos, ficamos com segurança, porque sabemos que temos um Jesus que nos deu a vida, um Jesus que liberta, que cura. Amém. Temos aqui, por exemplo, em Isaías 53, capítulo 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É verdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso. Amém. Amém. Portanto, isso é o que nós encontramos na Bíblia, não é? Para nos Era fortalecer, aqui, para nos eu quero dizer que era aqui que eu ia buscar as suas forças. porque Jesus sofreu para nos libertar É das verdade, doenças. É verdade. Cândida, tu nunca te caiu o cabelo? Não precisei de fazer nada. Não fizeste quimioterapia? Não fiz quimio, não fiz rádio, não tomei comprimidos, não faço nada. Não. Sim. Graças a Deus, a minha segunda operação foi só de precaução para limpar todos os glândulos linfáticos que estavam ao pé do sentinela e que se tiveram para precaução. Mas estava tudo negativo e nunca precisei de fazer Assim, nada até hoje. Mas, na verdade, vocês agarraram-se à fé para conseguir superar, eu não é? Sim, porque o meu momento difícil foi quando realmente o sentinela estava positivo. Tive que ir uma segunda vez à operação, mas aí foi tudo tão rápido, na autorização me pediram assine e toca a andar. Mas eu estava entregue mesmo a Deus, não questionava também essas coisas. Como era a solução, toca a andar. E pronto, e o resto era precaução, veio tudo negativo e na minha fé, já antes eu queria estar negativa, portanto a partir daí mais queria estar ainda. Amém. E estava. Glória a Deus. Mulheres vitoriosas, não é? Com Glória a Deus. Com a graça do Senhor, não é? É verdade. Como é bom nós podermos confiar em Deus, não é? Exatamente. Para conseguirmos ultrapassar essas dificuldades, não é? Que se Apesar advêm. Apesar que nós, quando essas coisas vêm em cima, a gente vai abaixo da mesma. Somos pessoas, Claro, somos humanos, carne não é? e osso, e acabamos por nos entristecer, por irmos abaixo. Claro, mas depois, pela noite vem o choro, pela manhã vem a alegria. Exato. E no outro dia a gente já É um está... novo dia. É um novo dia, estamos não é? prontas para uma nova jornada. Na verdade, é viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. jornada. Vocês tiveram que fazer assim algumas alterações no vosso dia-a-dia, daquilo que faziam, coisas que faziam que tiveram que deixar de fazer, ou coisas que não faziam que tiveram que passar a fazer? Houve algumas alterações no vosso dia-a-dia? Eu comecei a ver o dia-a-dia de uma maneira diferente. Houve alterações sim, mas no meu viver, no meu ver das coisas. Comecei a ver coisas que para mim deixaram de ter importância, as pequeninas coisas que me consolavam começaram a ter importância maior para mim. A alimentação, eu já tinha alimentação variada e diferente, continuei com a mesma, apesar de tomar reforço para o meu sistema imunitário. Isso eu tomo diariamente e foi a nova coisa que eu adquiri. O resto é viver o presente com alegria e não dar importância a coisas que
me querem levar para o outro lado que eu não gosto. Viver intensamente o dia a dia, não é? Dar valor às pequenas coisas. Quando as coisas mais nos querem tentar, mais palavras, mais atitudes, as pessoas a tentarem, eu aí virei logo a reta para lá, eu viro logo a reta caminho. O que é que te dá assim maior prazer de fazer hoje? É acordar todos os dias, isso é um prazer enorme, saudável, com vontade de me esticar e de me espreguiçar e de coisa. E depois tenho um consolo, sim, eu tenho coisas na minha vida que me consolam e que tenho quem me as faça também. Passaste a dar mais valor a essas pequenas coisas? E que me dão e que me relaxam mesmo. É o meu pequeno almoço na caminha, esticadinha, alguém a trazer-me, tal e qual como eu gosto, tabuleiro cheio, com tudo que... Certamente o marido, não é? Exatamente, exatamente. E é a maior refeição que eu gosto de fazer e de relaxar, e é a refeição que eu gosto de comer de tudo de manhã. É uma pequena grande coisa, na verdade, não é? Para mim é, para mim é. E você, irmã Rosa, o que é que você tem assim na vida que lhe dê assim prazer de fazer? Sem dúvida que é tudo, pronto, acordar, estar vivo e não sei o quê. Mas é assim, dá-me prazer viajar. Gosto muito de viajar, embora estes últimos anos tenham sido negativos nesse aspecto. Sim, também há um ano que estamos confinados, não é? Praticamente, que não podemos, Sim, não podemos fazer a nossa vida, não é? Livremente como fazíamos, mas com certeza que logo... Uma viagem que eu adorava fazer. Israel. Conhecer Israel, conhecer a Terra Santa. É verdade. Muito bonito. Gostava. Então, ponha nos seus planos, não é? Não se logo, sabe. logo nós sairemos do confinamento sabe. e você poderá viajar. Se houver tempo, a gente consegue lá chegar. Nunca se sabe. Tempo. Sim. É verdade, só Deus sabe, não é? Só Deus verdade, sabe. Mas, na verdade, muitas vezes nós precisamos de passar por certas e determinadas situações na vida, não é? Para darmos valor, às vezes, às pessoas. Não é? Pessoas certas. Às pessoas que estão ao nosso lado, não é? Para darmos valor aos mínimos detalhes, não é? Não é preciso ter uma conta recheada de dinheiro para sermos felizes, não é? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o dinheiro é tudo, não é? Que o dinheiro é que traz a felicidade, mas não é verdade, não é? Não. Ajuda a construir. Vocês hoje encaram a vida de uma forma diferente. Ajuda a construir, desde que tenhamos o bom senso e sejamos sóbrios com as coisas que fazemos. Mas trazer não traz. Rosa, você hoje encara a vida de uma forma diferente? Sim, sem dúvida. Portanto, dá-se mais valor a determinadas coisas, que é assim mesmo, porque a gente às vezes precisa de levar assim... As crianças não se têm que lhe dar assim de vez em quando umas palmadinhas. É isso que necessitamos nós também. É de vez em quando precisamos para dar valor, não é? De uma palmadinha para nos erguermos e termos os conhecimentos que devíamos ter antes. É verdade. Que é, portanto, seguir a Cristo na sua palavra. É mesmo. É assim. Vocês, como mulheres de fé que são, não é? Que creem em Deus, qual seria o conselho? Começo por ti, Cândida. Qual seria o conselho que tu gostarias de deixar lá para casa, para quem nos ouve, para quem possivelmente possa estar a passar por um momento idêntico que vocês passaram e que vocês venceram? O que é que tu dirias a quem nos ouve? Depois de muita coisa que a gente tem que fazer, muita decisão tem que tomar, tenham muita fé, nunca larguem. Porque a fé é uma obra que tem que ser alimentada também, e a alimentem com a palavra de Deus em Jesus Cristo, e que sejam rodeadas de pessoas que as amam e que as carinhem e que lhe deem um consolo também, porque senão também no meio da doença sem consolo a gente também vai coisa, mas que tenham bom ânimo e se esforcem para que a fé sempre cresça. E com o nome de Jesus. Obrigada, Cândida. Irmã Rosa, e você? O que é que deixaria lá para casa para quem nos ouve? Sei que você tem aí algo que escreveu muito bonito. Quer compartilhar connosco? Sim, mas primeiramente eu quero mostrar que a nossa fé e esperança está aqui neste livro. Isso, que é a Bíblia Sagrada, que nos ajuda portanto, a fortalecer onde é que nós vamos buscar as nossas forças, porque aqui há muita coisa que podemos aprender, sem dúvida. É verdade, portanto, é o nosso manual, não é? É o nosso manual, é o nosso exatamente. manual do dia a dia. Exatamente.
E então eu tenho aqui uma mensagem da qual eu gosto muito e vou passar a citá-la. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma a bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá um novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus a torna possível. Quando faltam as palavras, Deus o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando se diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois eu estou contigo. Amém. Amém. Bonita, irmã Rosa. Obrigada. Obrigada. Vocês ir para casa, minhas queridas, quem nos ouve. Como é tão verdade, não é, o que a nossa irmã acabou de falar, não é? Quando tudo parece o fim, não se esqueça, Deus está consigo. Você possa abrir o seu coração, você possa buscar Deus nessa aflição, que você possa estar a viver neste momento, nessa tribulação, que você possa abrir o seu coração e buscar Deus, porque certamente Deus está bem perto e Ele vai ouvi-la, ok? Tenha fé, a fé vence o mundo, como diz a palavra, não é? Que é a Bíblia. A fé vence o mundo, então não se esqueça, você está a passar por uma tribulação, ponha os seus olhos em Jesus e você vai ver como vai sair mais que vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada, minhas queridas, Obrigada por este tempinho, obrigada pelo vosso testemunho, pela vossa história, que eu creio que incentivou, não é, muitas das nossas irmãs que nos ouvem lá em casa a poder confiar neste Deus tão grande. Aí para casa um beijinho para todas vocês. Obrigada Beijinhos. por terem disponibilizado o seu tempo, mas eu ainda tenho aqui uma prendinha para oferecer aqui às minhas queridas. Cândida, é uma prendinha, podes abrir para mostrar lá em casa. Irmã Rosa, para si também. É a nossa canequinha do nosso programa. Obrigada. Obrigada, minhas queridas. Até à próxima. Um beijinho para todas vocês aí em casa. Que Deus nos abençoe e até para a semana. Deus abençoe. Bem-haja.